risos e sussurros. Algumas casas não assustam de imediato. Não têm aparência sombria e nem têm histórias conhecidas. Mas carregam algo, uma sensação constante de que você nunca está sozinho. Um desconforto leve, quase imperceptível, até que um dia algo acontece. E tudo deixa de ser apenas impressão. Esse relato aconteceu com um homem e sua família, logo depois de uma mudança. Para ocultar a identidade da pessoa envolvida, o nome foi trocado. O homem vamos chamar de Manuel. Manuel e sua esposa decidiram começar uma nova vida. Mudaram-se de casa. A casa escolhida era antiga. No início, tudo parecia normal. Mas com o passar dos dias, uma sensação começou a surgir. Principalmente durante as manhãs. Ele acordava cedo, antes de todos, e mesmo sozinho, tinha a nítida impressão de que havia alguém atrás dele. Parecia que alguém estava lhe observando. Aquilo incomodava, mas ainda era possível ignorar. Até que certa noite, algo mudou. A esposa acordou assustada, gritando. Quando ele perguntou o que aconteceu, ela disse algo estranho, que sentiu uma mão fria, segurando o tornozelo dela. Ele, cético, tentou acalmar a situação. Disse que devia ter sido um sonho. Mas tempos depois, aconteceu com ele. Era madrugada, por volta de 1h30 da manhã. Ele se levantou para ir ao banheiro. O quarto ficava no início de um corredor. Depois vinha o banheiro. E ao final, o quarto das crianças. Enquanto caminhava pelo corredor, ele ouviu um som de crianças brincando. Ele pensou que fossem os filhos, talvez acordados, e seguiu em direção ao quarto. Mas antes de chegar, ouviu algo que o fez parar. Uma voz, baixa e prolongada. Não era a voz de nenhuma das crianças. Naquele instante, o corpo inteiro reagiu. O medo veio de forma intensa, imediata. Sem pensar, ele voltou correndo para o quarto. Ficou deitado, tentando entender. Mas os sons continuavam. Crianças brincando, risos, movimentos. E havia algo ainda mais perturbador. Não eram duas vozes, eram mais. Como se houvesse outras crianças ali. Depois de alguns minutos, ele decidiu verificar novamente. Com dificuldade, reuniu coragem e saiu do quarto. Caminhou pelo corredor. Quando se aproximou do banheiro, ouviu uma voz falar: "Faça silêncio." E de repente, silêncio absoluto. Ele hesitou, mas seguiu em frente. Abriu a porta do quarto das crianças e viu seus 2 filhos dormindo profundamente. Nenhum movimento, nenhum sinal de que haviam acordado. Confuso, ele voltou para o quarto. Mas assim que se deitou, os sons recomeçaram. As vozes, as brincadeiras, como se nada tivesse parado. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão. Trocou de quarto com as crianças. Preferiu ficar naquele corredor, do que correr o risco de que os filhos presenciassem aquilo. Curiosamente, depois disso, nunca mais aconteceu nada. O silêncio voltou. A casa ficou normal. Mas depois de tudo isso, permaneceu uma dúvida. Se não foram as crianças, de quem eram aquelas vozes? E por que pararam quando ele mudou de lugar? O sótão. Algumas casas são grandes demais. Espaços vazios, corredores longos e quartos que quase não são usados. E com o tempo, esses lugares começam a parecer diferentes. Uma presença constante, silenciosa. Esse relato aconteceu na família de um menino, em uma casa antiga, grande e imponente, cheia de espaços esquecidos. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. O menino, vamos chamar de Átila.
Átila morava com o pai, a mãe e a irmã. A casa tinha 3 andares, vários quartos e varanda, e mais 2 lugares que quase nunca eram frequentados: o sótão e o porão. O quarto ficava isolado, no final do corredor, distante dos outros. Em uma noite, algo mudou. Durante a madrugada, Átila acordou de repente, sem nenhum motivo. Mas havia alguma coisa errada. Uma sensação forte, incômoda, como se alguém estivesse ali, observando. O silêncio da casa era pesado, e naquele momento ficou impossível voltar a dormir. Sem pensar muito, ele saiu do seu quarto e foi até o quarto da irmã. Naquela noite, não voltou mais para o próprio quarto. Nos dias seguintes, a sensação não passou. Pelo contrário, ficou mais intensa, a ponto de tomar uma decisão. Passou a dividir o quarto com a irmã, mas não demorou muito para que algo pior acontecesse. Eles começaram a ouvir passos, vindos do andar de cima. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. E não era só isso. Átila e a irmã ouviam sussurros baixos, incompreensíveis. O medo cresceu. E pouco tempo depois, eles já não dormiam mais sozinhos. Passaram a dormir no quarto dos pais, buscando alguma segurança. Até que, em uma noite, algo aconteceu. Estavam em casa apenas Átila, a irmã e a mãe. Estavam todos no quarto, tentando ignorar tudo aquilo, quando ouviram um som claro e nítido. Um piano sendo tocado. A casa tinha um piano antigo, que ficava em um dos quartos. Mas não havia ninguém lá. E mesmo assim, as notas ecoavam pela casa, como se alguém estivesse tocando, de forma real, sem falhas, sem pausas. O som era alto e inconfundível. O medo tomou conta, e ninguém teve coragem de sair. Eles ficaram no quarto, em silêncio, esperando, até o amanhecer. Quando finalmente saíram, a casa estava normal, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Algum tempo depois, a família se mudou e deixou aquela casa para trás. Mas foi só depois que descobriram algo que explicaria tudo. Anos antes, alguém havia morrido no sótão daquela casa. Desde então, uma dúvida nunca mais desapareceu. Se o andar de cima estava vazio, quem tocava aquele piano? Seria o espírito da pessoa que faleceu naquele sótão? Ou algum ser se passando pela pessoa falecida? Dia 3. Alguns acontecimentos não terminam quando deveriam. Mesmo depois do fim, algo permanece. Um som, uma presença, um detalhe que insiste em voltar. E às vezes, isso acontece sempre no mesmo dia. Esse relato aconteceu com uma família, em uma noite que nunca mais foi esquecida. Tudo começou com a perda de um vizinho idoso, alguém muito próximo da família. Durante anos ele foi cuidado pela mãe da casa. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. A mãe, vamos chamar de Dona Madalena. O idoso será chamado de Seu Ciro. Dona Madalena considerava Seu Ciro como parte da família. Eles se conheciam há muitos anos. Seu Ciro já era um senhor de idade e enfrentava sérios problemas de saúde. Até que certo dia, seu estado piorou. Ele precisou ser levado às pressas para o hospital e acabou internado. Pouco tempo depois, veio a notícia. Seu Ciro havia falecido. Era por volta do meio-dia. O velório aconteceu naquela tarde. E poucas horas depois, o enterro também. No fim da noite, por volta das 10 horas, a família voltou para casa. O clima era pesado, silencioso. Todos estavam cansados, então decidiram tentar dormir.
Foi nesse momento que o marido de Dona Madalena ouviu algo estranho. Vamos chamá-lo de seu Amadeu. Seu Amadeu ouviu um choro, baixo, fraco, estranho, diferente de qualquer coisa comum. Mesmo assustado, tentou ignorar e acabou adormecendo. Mas algumas horas depois, tudo mudou. Era por volta da meia-noite, quando o barulho começou. Vinha da parede. Um som alto, seco, repetitivo. Todos na casa acordaram. O silêncio da madrugada foi tomado por aquele som constante. Sem entender o que estava acontecendo, seu Amadeu decidiu verificar. Saiu do quarto, caminhou pelo corredor, observou o lado de fora da casa. Mas não havia nada, nenhum sinal. Mesmo assim, o barulho continuava. Foi então que ele decidiu ir até a casa ao lado, a antiga casa de seu Ciro. Ao chegar lá, encontrou as irmãs de seu Ciro assustadas. Elas também ouviam o mesmo som. Sem saber o que fazer, seu Amadeu foi até o fundo do terreno. Havia um barracão no local, um lugar onde seu Ciro costumava ficar. E conforme se aproximava, o som aumentava. Ficava mais forte, mais intenso, como se viesse exatamente dali. Seu Amadeu entrou no barracão, olhou ao redor, mas não havia nada, nenhuma explicação. De repente, o som parou. Tudo ficou em silêncio. Sem entender o que havia acontecido, ele voltou para casa, tentou acalmar a família e, aos poucos, todos voltaram a dormir. Na manhã seguinte, decidiram conversar com os vizinhos. Queriam entender o que havia acontecido. Queriam saber se mais alguém tinha ouvido os sons. Mas a resposta foi inesperada. Ninguém ouviu nada. A rua inteira permaneceu em silêncio naquela noite, como se o som tivesse sido apenas para eles. E o mais estranho ainda estava por vir. Com o passar do tempo, algo começou a se repetir. Todo mês, sempre no mesmo dia. O dia em que seu Ciro faleceu, dia 3. O mesmo choro, os mesmos sons vindos das paredes, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Até hoje, isso ainda acontece. A família nunca encontrou uma explicação e jamais conseguiu entender se aquilo era apenas coincidência ou algo muito mais profundo. A garagem. Alguns objetos carregam histórias, mesmo quando parecem novos e em perfeito estado. Às vezes, o que vem junto com eles não pode ser visto, mas pode ser ouvido. Esse relato aconteceu com uma família, depois da chegada de algo aparentemente comum. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes foram alterados. O pai da família, vamos chamar de Pedro. Tudo começou com uma compra. Pedro decidiu adquirir um carro. Era grande, chamativo e diferente dos outros. Um modelo incomum. O tipo de veículo que chama a atenção só de olhar. O carro foi deixado na garagem da casa e no início tudo parecia normal. Até que em um determinado dia, algo aconteceu. A filha de Pedro estava passando pela garagem, sozinha. O ambiente estava silencioso, sem nenhum movimento. Foi então que ela ouviu uma voz, clara e próxima, dizendo: "Ei, você." Ela parou imediatamente, olhou ao redor. Não viu ninguém. Nenhuma presença, nenhum sinal de que alguém estivesse ali. O coração acelerou, e naquele momento, ela percebeu. Estava completamente sozinha. Tomada pelo medo, saiu correndo, sem olhar para trás. Assim que entrou em casa, foi direto contar para a mãe, esperando encontrar uma explicação. Mas a reação foi diferente. A mãe não negou, não questionou. Ela apenas riu. Um riso de nervoso. E então ela disse algo inesperado.
Falou que 2 dias antes ela também tinha ouvido a mesma voz, no mesmo lugar, na garagem, chamando por alguém. O clima na casa mudou imediatamente. Aquilo já não parecia coincidência. Então decidiram contar ao pai, esperando alguma explicação lógica. Foi nesse momento que ele revelou algo: a origem do carro. Antes de chegar até eles, aquele veículo tinha outro uso. Ele pertencia a uma funerária, um carro utilizado para transportar corpos. Mesmo assim, o pai tentou minimizar. Disse que o carro era praticamente novo, que não havia motivo para preocupação, mas para a família, aquilo foi suficiente. O desconforto virou medo, e a decisão foi tomada. O carro precisava sair dali. Pouco tempo depois, ele foi levado para outro lugar, para a casa de um parente, e tudo voltou ao normal. O silêncio, a tranquilidade. Até que meses depois, uma nova história surgiu. A prima da família, que agora vivia próxima ao carro, relatou algo simples, mas perturbador. Ela também ouviu uma voz vinda da garagem, chamando por ela. Naquele momento, não restavam dúvidas. Aquilo não estava ligado à casa, mas ao carro. E desde então, restaram dúvidas e perguntas. Se aquele veículo já havia transportado tantas despedidas, será que algo nunca saiu dele? Ou ainda está lá, esperando alguém responder? O Homem de Azul. Algumas casas guardam mais do que paredes antigas. Elas carregam histórias, presenças, rotinas que não pertencem mais a este tempo. E às vezes, quem chega depois acaba dividindo o espaço. Esse relato aconteceu com um casal, logo após a compra de uma casa antiga. Para preservar a identidade das pessoas envolvidas no relato, mudamos os nomes. O dono da casa, vamos chamá-lo de Roberto, e sua esposa, de Helena. O imóvel não estava em boas condições. Era antigo e desgastado. Precisava de uma reforma completa. Durante meses, Roberto trabalhou para restaurar tudo. Arrumou os quartos, reforçou a estrutura e deixou tudo como sempre sonhou. E com o tempo, a casa finalmente ficou pronta. Aparentemente perfeita. Mas pouco depois de se mudarem, algo começou. De forma sutil, quase imperceptível. Helena foi a primeira a perceber. Ela disse que viu alguém no andar de cima. Um homem, vestido de azul. Um terno azul claro. Impecável. Ele não falava e não fazia movimentos bruscos. Apenas caminhava. Pelos quartos, pelo corredor. Como se estivesse em sua própria casa. No início, Roberto achou que era impressão, cansaço. Mas com o tempo, ele também viu a mesma figura, o mesmo homem, sempre silencioso e distante. A cena se repetia, como um hábito antigo que nunca foi interrompido. O medo começou a crescer, mas nenhum dos dois sabia o que fazer. Até que em uma noite, tudo mudou. Eles estavam na sala, assistindo televisão, tentando ignorar tudo aquilo, quando ouviram um som, um barulho forte, vindo de um lugar específico, o armário que ficava embaixo da escada. O som era contínuo, pesado, como se algo ou alguém estivesse preso lá dentro. Helena ficou paralisada com o medo. Roberto tentou manter o controle, mas as batidas não paravam. O desconforto virou tensão. O medo virou revolta. Até que Roberto se levantou e, com toda a força que tinha, gritou: "O que você quer com a gente? Não fizemos nada contigo. Nos deixe em paz."
O silêncio foi imediato. As batidas pararam de forma brusca, definitiva. Helena começou a chorar e Roberto ficou imóvel, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Depois daquela noite, o homem de azul também desapareceu. Nenhum som, nenhuma presença. A casa voltou ao normal, mas algo ficou. A dúvida. Quem era aquele homem? Por que caminhava pela casa como se ainda vivesse ali?